Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, edição número 3. Que alegria ter você com a gente, espero que você esteja curtindo bastante e aproveitando cada conteúdo que é preparado sempre com muito carinho, a fim de que você extraia alguma coisa interessante, né? E que sirva, é claro, para você aplicar na sua vida, no seu dia a dia, tá bom? Um grande abraço para você, eu sou Greg Soares e vamos juntos em mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa muito interessante, publicada recentemente pela BBC. A pesquisa apontou que os brasileiros estão menos tolerantes. Olha que coisa interessante. Então nós vamos falar sobre isso. Fique com a gente, o nosso podcast está só começando. Nossa convidada já tá tudo ok aí? Já tá com a gente? Então pronto, a psicóloga Vânia Celedoni já está conosco e nós vamos falar então sobre a pesquisa que apontou que os brasileiros estão menos tolerantes. Olha só, gente, brasileiros se veem menos tolerantes e mais divididos que há 10 anos, é o que aponta uma pesquisa da Ipsos Mori, encomendada pela BBC no primeiro semestre deste ano. Questionados se as pessoas estão mais ou menos tolerantes em comparação com a década passada, 45% dos participantes brasileiros disseram estar menos tolerantes e 29% mais tolerante, ou seja, a maioria dos brasileiros na pesquisa disse estar menos tolerante. Será que nós estamos mesmo menos tolerantes, Vânia? Bem-vinda, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Olá, Greg, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. É mais do que uma opinião pessoal, né? É uma estimativa, os números não mentem, né? Então, infelizmente, acredito que sim, Greg. Interessante, Vânia, que essa pesquisa ela apontou dando não só os dados, dizendo os números, né? 45% das pessoas, dos brasileiros disseram estar menos tolerantes, mas ela também disse o seguinte, que isso é comparado a 10 anos atrás. E aí eu fiquei pensando no seguinte, há 10 anos atrás, as pessoas debatiam em pequenas rodas de conversa sobre política, religião, futebol, comportamento, vários outros assuntos, né? E todo o resultado daquela conversa ficava justamente ali, naquele ambiente. No máximo se propagava pela área adjacente do local onde foi gerado, né? Seja na família, na escola, no trabalho. Mas a questão é, há 10 anos atrás se tinha muito essa conversa muito localizada em um ambiente, né? E hoje em dia não, você tem uma conversa que pode ganhar uma proporção muito grande, como essa, inclusive, que nós estamos tendo agora, que vai ganhar uma proporção, inclusive, mundial. Está aí na rede para quem quer ouvir. Será que isso ajudou também, Vânia, nessa intolerância? Sem sombra de dúvidas, Greg, porque imagina que a informação está muito mais disseminada através de redes sociais, a televisão, né? Hoje em dia, todos nós temos espaço para poder expressar as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, então o alcance da informação está muito maior. Isso faz, evidentemente, com que eu alcance mais pessoas e não só as ideias das pessoas, a forma de pensar, mas a forma de sentir delas também. Então, isso fomenta, sem dúvida, a intolerância, né? Tem um lado muito positivo, porque eu acho que a gente compartilha conhecimento, né? Compartilha ideias, mas, né, tem um lado negativo, porque às vezes não se tem o equilíbrio emocional necessário nem para você compartilhar a ideia e nem para você receber a ideia. Isso, na verdade, que gera essa intolerância. Olha, nós queremos sim um sofá. Sei, vocês querem um bom sofá, não é? Não. Nós preferimos um sofá bem ordinário, sabe? Aquele assim, sem pé, todo rasgado. Para com isso. Que engraçado ele, né? Não é graça, não. É tolerância zero. Saraiva. Quer dizer, saber conviver e tolerar diferenças é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade, principalmente nos dias de hoje, né, Vânia? Sem dúvida, Greg. Eu acho que a gente precisa conviver com o divergente. O que a gente geralmente faz? Às vezes o próprio padrão social, né, midiático, estabelece uma prioridade entre as diferenças, né, colocando melhores e piores. E isso faz com que a gente tenha dificuldade em lidar com aquilo que é divergente. Imagina que a gente funciona
de maneira diferente. Nós temos temperamentos diferentes, alguns são mais agressivos, outros mais ansiosos, outros mais melancólicos, outros mais indiferentes. A gente vem para o mundo de maneira diferente e a gente, ao invés de aprender a lidar com essa divergência e respeitar, eu acho que a gente tem até falado muito sobre isso, né? Respeitar as diferenças, a gente está falando muito agora de minorias, colocando todo mundo no padrão de igualdade, a gente acaba fomentando prioridades, né? Existem melhores e piores e isso acaba gerando mais intolerância. Legal, e olha só, eu fui dar uma olhadinha aqui no dicionário Aurélio para saber o que ele dizia a respeito da palavra intolerância. E o que eu encontrei lá foi o seguinte: intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. Me chamou muita atenção a informação começar dizendo que é uma atitude mental, ou seja, começa na mente, começa aqui na cabeça, você vai alimentando essa intolerância e daqui a pouquinho ela vai externar. Então começa na mente, tem que ter cuidado, né, Vânia? Com certeza, eu acho que tem tudo a ver com a atitude mental mesmo, né? Porque eu acho que tudo começa no pensamento, né, Greg? Eu sempre falo que essa abordagem que eu sigo, cognitivo comportamental, acredita que o pensamento é que gera emoção. Então, o meu pensamento de não aceitar o outro, de me colocar como superior ao outro, de me colocar num patamar como melhor que o outro, vai fomentar que tipo de emoção? Uma emoção saudável? Certamente não. Uma emoção ruim. E as emoções, elas geram comportamento, né? Se eu não tenho uma emoção boa, a minha tendência, pela nossa natureza mesmo, né, a natureza humana, é externar isso através de um comportamento disfuncional. E aí começa a gente ter o comportamento da intolerância, que é a agressão verbal, às vezes até física. Eu sempre digo isso, assim, se você quiser fazer críticas, faça críticas a ideias, não a pessoas. Eu sempre digo para os meus clientes que a gente tem 5 emoções que são próprias do ser humano, né? A gente das 5 emoções gosta só de uma, Greg, a gente só gosta da alegria. Só que existem as outras 4, tá? Existe a raiva, existe o medo, existe a tristeza, existe o nojo. E essas 5 emoções, elas existem para que a gente aprenda a lidar com elas. Às vezes a gente não quer sentir as emoções. Essa intolerância, ela está muito relacionada com uma emoção que é a famosa raiva, né? O problema não é você sentir a raiva. Esse não é o problema. O problema é o que você faz com a raiva. E eu sempre brinco assim, às vezes a gente tem que dar uns exemplos bem radicais, né? Para poder tornar o processo mais didático. Mas eu brinco e sempre falo para alguns clientes que a diferença entre a gente e um assassino não é a vontade, o impulso, aquela raiva, não é o domínio próprio mesmo. A raiva, ela é inata, ela é natural, ela é da nossa natureza. Agora, o que nos diferencia é esse domínio próprio, esse autocontrole. E é isso que vai fazer com que a gente se torne menos intolerante. Olha, nós queremos sim um sofá. Sei, vocês querem um bom sofá, não é? Não. Nós preferimos um sofá bem ordinário, sabe? Aquele assim, sem pé, todo rasgado. Para com isso. Que engraçado ele, né? Não é graça, não. É tolerância zero. Saraiva. Agora veja só, minha cara psicóloga. Alguém que tem o chamado pavio curto, né? Que tá aí aturando, quem sabe, uma situação por bastante tempo já. E chegou no seu limite e disse: eu não aguento mais, vou manifestar essa intolerância. E aí, Vânia, o que a psicologia fala a respeito disso? O que você diz? Nos ajuda aí. Assim, na terapia, a gente sempre preza muito pela nossa saúde mental, emocional, né? Então, acho que a gente tem que ser tolerante, sim. Mas quando aquilo começar a ferir a sua saúde emocional, você tem que ter uma atitude para evitar a situação. E às vezes são atitudes simples. Dizer não, fazer algum tipo de movimentação, mudança estratégica na sua vida. A gente está falando muito de política, mas a gente tem intolerância nas outras áreas da vida também. Às vezes, decisões, ter uma postura mais ativa diante da vida. Colocar em prática, às vezes, coisas que você só coloca no papel. Essa postura mais ativa, esse comportamento que respeita essa saúde
emocional, é uma forma da gente respeitar, né, esse limite da nossa tolerância. Eu penso o seguinte, não só uma tolerância de repente com o outro, mas comigo também, né, Vânia? Saber me tolerar, tem isso ou não? Sem sombra de dúvidas, Greg. Às vezes a gente é intolerante com a nossa natureza, né? Porque olha só, só rapidinho, desculpa te interromper, mas assim, se eu já começo sendo intolerante comigo mesmo, eu já alimento em mim, inclusive, essa intolerância, logo eu também vou reverberar isso no outro, né, não? Sem sombra de dúvidas. Tem uma frase que diz, né, o costume de casa vai à praça, né? Eu faço comigo, eu automaticamente faço com o outro. A gente é muito intolerante com a gente mesmo, né? Às vezes eu pego aqui muitos clientes que perdem a capacidade de se perdoar, né? Às vezes a gente tem que falar, nossa, você já recebeu o perdão da pessoa que você feriu, você já recebeu perdão, se duvidar até de Deus, né? Mas você não se perdoa. Isso é ser intolerante consigo, né? Outro exemplo de intolerância consigo é quando eu caio, né? A gente não tem uma natureza linear. A nossa natureza, ela é oscilante. E eu não tenho que me esconder atrás disso, tá, Greg? Isso não pode justificar os meus atos impulsivos e me estimular a tomar atos mais impulsivos. Mas eu tenho que entender que, às vezes, quando eu caí, não é necessariamente porque eu sou uma pessoa má, péssima, eu não sou digna, né, de perdão ou de alguma coisa, mas porque faz parte do processo, né, da caminhada do ser humano mesmo. Quando você fala quando eu caio, você se refere quando a intolerância externou, é isso? Pode ser também, né? Pode ser no caso de externar a intolerância. Ou de você tomar uma atitude mais impulsiva, sem muito planejamento, sem pensar, né? É importante a gente também ressaltar isso, né, Greg? Quem nunca foi intolerante, que atire a primeira pedra. Eu acho importante a gente falar, para a gente ensinar, orientar, porque eu já cometi ato de intolerância, você certamente, pessoas que estão nos assistindo, a gente tem que começar a assumir isso com mais tranquilidade, né? O problema não é você ter praticado um ato intolerante, o problema é você não reconhecer, não você se dispor a mudar, a ser melhor, a ser mais tolerante, né? E falar sobre isso, eu acho que é muito didático, acho muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Essa autoanálise, ela é muito importante. Eu acho que é um dos princípios ou pilares ou bases, sei lá, da psicologia. E você é a profissional da área, pode falar mais sobre isso. É você olhar um pouquinho mais para dentro, né? E aprender, inclusive, consigo mesmo, né? E com as atitudes que você teve, né, Vânia? Com certeza, Greg. Autoconhecimento é tudo, né? Eu digo assim, o autoconhecimento, ele é a base da mudança, né? Eu só mudo se me percebo, né? Se não me percebo, não vejo necessidade de mudança, não é verdade? Se eu não me dou conta de quem eu sou, ou seja, eu não dou conta nem das minhas forças, mas também não dou conta das minhas fraquezas. Se eu não dou conta das minhas fraquezas, não vou sentir necessidade de ser melhor. Então, o autoconhecimento é a base da mudança. Olha, nós queremos sim um sofá. Sei, vocês querem um bom sofá, não é? Não. Nós preferimos um sofá bem ordinário, sabe? Aquele assim, sem pé, todo rasgado. Para com isso. Que engraçado ele, né? Não é graça, não. É tolerância zero. Saraiva. Tá aí o Seu Saraiva marcando presença aqui no nosso podcast. O Seu Saraiva, que era um personagem emblemático do humorístico Zorra Total. E marcou muito com o seu bordão, o seu jargão que dizia tolerância zero. Com ele a tolerância realmente era zero. Ele tá bem parecido aí com o pessoal atualmente, né? Segundo a pesquisa aí que mostrou que os brasileiros estão mais intolerantes. Bom, vamos lá. Seguindo aqui com a psicóloga Vânia Celedônio, vamos perguntar aqui para ela o seguinte. Vânia, existem pessoas intolerantes que acreditam que esta é a principal maneira de mudar a circunstância em que ela está inserida. Então ela tem que ser intolerante, senão as coisas não vão mudar. E a gente vê isso sendo aplicado com muita intensidade até na política, né? Nos dias de hoje. As pessoas chegam até a partir para todos os tipos de agressão. Nesse caso, a gente pode dizer que a intolerância está ligada à falta de informação sobre o assunto ou o desejo pessoal de fazer justiça com as próprias mãos? A gente não tem uma única motivação, né? Isso é tão subjetivo, por isso que o autoconhecimento, como você disse, é importante. Quando eu me conheço, eu entendo as motivações para fazer isso. As motivações podem ser muitas. Ela pode ser uma necessidade de orientar as pessoas, né? Tem gente que acaba sendo intolerante porque tem uma intenção boa. A programação neurolinguística fala muito disso, né? Todos nós
temos uma intenção positiva por trás das nossas atitudes, ainda que sejam atitudes muito disfuncionais. Então, às vezes, a intenção é educar. Eu quero abrir os olhos das pessoas, eu quero que elas percebam quem é, né, esse candidato, o que significa esse partido, né? Às vezes a intenção é agredir mesmo, às vezes eu não estou feliz comigo, eu estou com emoções disfuncionais dentro de mim e eu preciso equilibrar essa emoção, eu preciso dissipar a emoção. O que eu faço para dissipar? Eu compartilho ela com outras pessoas. E isso pode ser, Greg, às vezes de maneira inconsciente e às vezes, infelizmente, de maneira consciente. Tá. É por isso que nascem os haters. Existem pessoas que têm prazer em agredir o outro. Infelizmente, às vezes a pessoa ela não está bem resolvida consigo, né? Não está feliz mesmo, não tá sabendo lidar com as suas próprias emoções, né? Ou as suas frustrações mesmo da vida, que fazem parte, às vezes não aceitam a dinâmica da vida, que é uma dinâmica mesmo oscilante, com dificuldades, com nãos mesmo. Elas precisam sentir com que as outras pessoas sintam da mesma forma. Então ela sabe que maltratar o outro é uma forma de baixar a energia dele. É como se fosse uma identidade, sabe? Uma identificação. Eu preciso me identificar com alguém. Se eu vejo que alguém está bem, eu baixo o nível de energia dela e aí eu tenho a sensação de igualdade. Essa sensação inconsciente de igualdade é um gerador de bem-estar para esta pessoa. Essa é uma das justificativas, Greg. A gente não pode falar que essa é a única, né? Porque o ser humano é muito complexo, o comportamento ele é muito complexo. Bom, então você que está nos ouvindo, não seja um hater, não compartilhe nem propague coisa negativa pela internet, nem fomentando, né, quem sabe desconstruindo a imagem de alguém só porque você ouviu falar que essa pessoa era uma pessoa ruim. Pode ser que nem seja e você está indo nessa onda aí. Tome cuidado, hein? Então, discordar sim, intolerar não, né, Vânia? De forma alguma, jamais. Tem uma frase que diz assim: entre ter a razão e ser gentil, escolha ser gentil. E eu digo isso porque no final das contas, Greg, a gente acaba se arrependendo de não ter sido gentil. Tem uma frase na terapia que diz assim: qualquer coisa que fira a sua saúde emocional é cara demais. Às vezes, entrar no embate é caro demais para a sua saúde emocional, porque você é movido pelo seu impulso, depois essa energia passa, e o que você sente? Arrependimento por ter ofendido, por ter agredido, etc. O elogio, ele conecta uma pessoa, a crítica conecta 5. Uau! Então, poxa, não sabia dessa, hein, Vânia? Interessante. O elogio conecta uma pessoa. Conecta uma pessoa, né? A crítica conecta 5. E eu acho que a gente tem muito isso na política, né? A gente consegue atrair a atenção das pessoas, às vezes até mesmo polemizando. Isso é importante ressaltar, que não é uma generalização, tá? A gente está falando do caso da intolerância. A gente tem pessoas aí tolerantes, que sabem discutir a respeito de política, que sabem expressar as suas opiniões de maneira cortês, gentil, educada. Como a gente está enfatizando a questão da intolerância, a gente está mencionando os números relacionados à nossa temática, mas é isso mesmo, a polêmica vende, né, Greg? E é isso que vai ser difundido, às vezes pelos próprios políticos, às vezes pela mídia, etc. Agora, Vânia, falando de tudo isso, achei uma observação, um dado dessa pesquisa muito interessante. Essa pesquisa rodou o mundo inteiro e um sociólogo, Martin Gendler, da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, ele disse que a pesquisa revelou alguns indicadores e tendências positivas. Por exemplo, 2/3 dos participantes afirmaram que as pessoas no mundo têm mais coisas em comum do que diferenças, né? Então ele diz que apenas um pequeno número diz que misturar pessoas com diferentes origens, culturas e ponto de vista causa conflitos. Apenas um pequeno número de pessoas acredita nisso. Na maioria, as pessoas têm disposição de se entender, de conversar, elas querem isso, né? Então achei bem interessante isso. Acho que no fundo
somos nós, esses seres humanos que querem se relacionar. No fundo, nós queremos isso, né? E acabamos não tendo muita esse equilíbrio para se relacionar, não somos muito assertivos, talvez para opinar, para divergir até, e acabamos entrando numa onda de conflito, numa onda realmente que acaba nos levando para a intolerância, né, Vânia? Com certeza, Greg. Essa pesquisa é maravilhosa, fantástica, ficou muito feliz, inclusive, com esses números. No fundo, não é isso que a gente quer. Ou seja, a gente acaba sendo levado por essa onda mesmo. Esse é o verdadeiro, esse é o grande efeito manada. Esse é um grande efeito manada. E eu acho importante, nesse momento, a gente parar para se observar, né? Quais são os meus valores? O que eu acredito que é certo? Eu acredito que é certo o respeito, eu acredito que é certo a empatia, a capacidade de me colocar no lugar do outro. Então, vale a pena eu executar esse tipo de comportamento? Será que eu estou sendo compatível? Será que está tendo compatibilidade com a minha crença, o meu valor? Se não, repense. Dê um passo atrás. Não tem problema nenhum a gente voltar atrás. Não tem problema nenhum a gente dizer não às vezes. Eu acho que isso ajuda muito a gente a ser melhor. Bom, em resumo, eu achei interessante o final dessa pesquisa, que vem com uma avaliação, né, desse sociólogo argentino que diz que as pessoas têm mais coisas em comum que diferenças, né? E que, no fundo, as pessoas querem mesmo se misturar, estarem juntas, se relacionar e tudo mais do que conflitos, mais do que a intolerância. As pessoas estão dispostas e querem até ser intolerantes. Agora, Vânia, será que as pessoas são intolerantes mais na internet? Eu vou aproveitar aqui, vou mandar ver mesmo, aproveitam essa sei lá, não sei se é máscara, esse escudo, enfim, esse mundo virtual. Será que no fundo as pessoas não se valem disso também? Sim, isso ajuda muito, né, a aumentar a frequência da crítica. É tanto que os haters apareceram aí através dessa onda. Por que isso acontece, né? Porque quando eu estou diante de uma pessoa, na hora que faço uma crítica, pessoalmente, eu tenho mais riscos, eu corro mais riscos do que quando faço uma crítica através das redes sociais, né? Qual é a possível contra-resposta que eu posso receber na rede social? Alguém me escrevendo algo, né? Então, como o risco é menor diante das redes sociais, as pessoas se sentem seguras para poder expressar uma ideia mais violenta, mais agressiva, mais hostil. O que a gente diria então para o pessoal que está aproveitando essa onda, ou nem está, quem sabe, se percebendo, indo por esse caminho, talvez está surfando nessa onda aí de intolerância, sem sacar que está sendo levado, como você disse muito bem ainda há pouco, pelo efeito manada, está indo junto, está todo mundo indo, ela também aproveita, quer saber, eu vou também. O que a gente diria, hein, Vânia, para esse pessoal? Eu diria que a gente tem que ter um comportamento mais humanizado, né? A gente tem que começar a olhar o outro como alguém que tem emoções, tem sentimentos, né? Sentimentos bons e sentimentos disfuncionais, né? A gente tem que começar a desenvolver mais essa empatia, essa preocupação com o bem-estar do outro. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, os nossos atos, o que a gente diz, ter mais autocontrole e domínio próprio. Eu acho que esse olhar humanizado, essa preocupação mesmo com o próximo, faz com que eu baixe a minha guarda. Uma vez, eu vi uma entrevista de uma psicóloga e ela dizia assim, uma vez a minha cliente me perguntou o que era o elemento mais terapêutico. Tinha alguma coisa que a gente podia fazer, que é meio que universal, terapêutico, serve para todas as ocasiões? E ela respondeu brilhantemente, ela tem o amor. O amor não erra. Não tem alguém que receba amor e fique mal, e fique triste. Isso vai contra até as questões fisiológicas, né? Quando você abraça, você recebe ocitocina, que é amor puro. Entende? Então, o amor, ele é muito terapêutico, muito funcional. Então, eu acho que a gente pode pensar um pouco nisso, sabe? Não é querer romantizar, nem filosofar. Isso é um fato, isso é dado empírico, né? A gente vê os resultados na clínica mesmo. Então, eu acho que essa é a minha resposta. Legal. Aproveitando a sua deixa, já que você falou sobre amor, a gente lembra do maior professor do amor,
que já pisou aqui nessa terra, que nos ensinou, inclusive, muito a respeito, né? Que é o Senhor Jesus. Para ele, sempre a solução era amor, né? Então, eu penso que o amor sempre é a solução também para cada um de nós. Sempre vale a pena manifestar o amor. Então que a gente realmente venha fazer isso. Aliás, tem muito cristão, inclusive na internet, manifestando o contrário, né? Aproveitando para levantar poeira, aproveitando para fazer burburinho e às vezes fazendo comentários e entrando em polêmicas sem fundamentos, sem base nenhuma, o que é bastante complicado para qualquer pessoa. E para cristão realmente não fica bom. Vamos ficar com o exemplo de Jesus, que é bem melhor, né, Vânia? Sem dúvida, Greg. Eu sou, assim, uma grande admiradora de Jesus, de Cristo, assim. Se a gente for avaliar a história dele, ele era um cara que realmente não fazia acepção de pessoas. Ele era amor puro. Ele lidava, convivia, caminhava com os divergentes da época, né? A gente tem aí cobradores de impostos, que eram pessoas extremamente hostilizadas. A gente tinha as prostitutas, que hoje já é muito polêmico falar de uma prostituta. Na época de Cristo deveria ser muito mais. Mas ele estava ali. Enfim, eu acho que se a gente for estudar a mentalidade de Cristo, a gente percebe que ele era um cara que ele era muito focado na missão que ele tinha. Quando a pessoa está muito voltada para a sua missão, ela é envolvida por esse chamado e ela não vê a diferença, ela quer apenas executar aquele propósito para o qual ela foi chamada. Então eu acho que ele é um grande exemplo de respeito às diferenças e tolerância, né? Porque esse conviver com o diferente é uma maneira de expressar esse ser tolerante. Joia, muito legal. Eu acho que esse papo foi bem legal. Essa pesquisa traz pra gente, de alguma maneira, um alerta, né? Traz os dados assim, interessantíssimos, mas o que eu achei lindo nessa pesquisa é o final dela, a observação. Como eu disse ainda há pouco, vou ressaltar mais uma vez, né, a observação do sociólogo argentino, que disse que as pessoas têm muito mais coisas em comum do que diferenças e têm muito mais disponibilidade para estarem juntas do que separadas. Então, eu acredito nisso também, que nós temos muito mais coisas em comum e temos muito mais interesse em estarmos juntos, respeitando as nossas diferenças. Até porque somos seres assim, diferentes uns dos outros, né? A começar logo, não tem jeito. Todos nós temos diferenças, seja de altura, de cor, seja do que for, temos diferenças. Então, vamos começar por aí. E no final das contas, amigo, vale o que você falou com relação a Jesus ainda há pouco e a entrevista que assistiu. Amor, vamos amar e vamos seguir em frente, né, Vânia? Com certeza, Greg, foi um privilégio, né, falar sobre esse assunto, acho que orientar, né, educar as pessoas. Eu agradeço muito o convite e sempre me deixo à disposição. Muito obrigada mesmo. Legal. Quem quer falar com você aqui em Belém do Pará, pessoal que está nos acompanhando, como é que faz? Só enviar um WhatsApp para 91, que é o código da nossa região, 98456 3266, ou me seguir na rede social, no Instagram, eu sou @psicóloga Vânia Celedônio, e no Facebook eu sou facebook.com/Vânia Celedônio. Maravilha, então tá bom. Vânia, um grande abraço para você, obrigado mais uma vez por estar com a gente, contribuindo, cooperando bastante aqui. A gente agradece, um grande abraço para você e obrigado. Para quem não sabe, a Vânia agora está findando o trabalho, mas fez questão de, depois das suas atividades lá no consultório, fez questão de vir aqui para falar com a gente. Obrigado, viu, Vânia? Valeu mesmo. Valeu, Greg.